Também o comércio. Devemos poder falar do comércio, da política comercial, estabelecendo regras. E assim, quisemos ter esta conferência, que será o início de um caminho de estreitamento da cooperação tão importante. A partir de agora, vamos ter as semanas ou dias latino-americanos. De qualquer maneira, será uma iniciativa do grupo dos socialistas e democratas para destacar esta agenda comum em que queremos trabalhar. E também, hoje, já tivemos uma reunião, antes desta reunião de agora, e falamos da necessidade de assinarmos um memorando de entendimento entre o Partido dos Trabalhadores e o grupo dos socialistas e democratas, como já fizemos noutras partes da América Latina. Eu recordo a minha primeira visita enquanto presidente do Grupo SED. A América Latina foi ao México e a Cuba, onde nós, no México, estabelecemos um memorando de entendimento e nós queremos estreitar a cooperação com a esquerda latino-americana, que tem objetivos comuns conosco, tão importantes e necessários nos momentos atuais. Assim, este memorando poderá ser assinado no momento em que o grupo SED visitar o Brasil. Vamos aceitar o convite que hoje foi feito pelo Partido dos Trabalhadores. Estaremos no Brasil para apoiar esta agenda comum, estes objetivos comuns. E aí, será importante, perante as eleições no outono no Brasil, são eleições cruciais que terão uma influência muito importante para toda a América Latina. É um momento crucial e precisamos acabar com um governo no Brasil, o governo de Bolsonaro, por muitíssimos motivos, pelo seu autoritarismo, porque isto põe em perigo a democracia, pelo seu comportamento, poderíamos dizer, criminoso na pandemia. Nós temos consciência do que aconteceu no ano passado e como se pôs em perigo a vida de tantos compatriotas, pelo seu negacionismo também climático e de exclusão da biodiversidade no Brasil. Nós sabemos o que acontece na Amazônia e também pela sua misoginia, pelo ódio e ataque às mulheres, que agora está a ser assumido pela extrema-direita no Brasil e no mundo. Por todos estes motivos, é necessário que haja uma mudança no Brasil e o Grupo SED também estará trabalhando e colaborando para esta mudança. É um momento muito importante para as duas organizações políticas. Vamos reforçar a nossa cooperação baseada no respeito mútuo e um desafio comum que temos, que é de construir sociedades mais igualitárias, sociedades mais justas e fortalecer as instituições. Portanto, hoje é um dia importante para o nosso grupo político. Eu gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez o nosso presidente Lula da Silva por ter aceito estar hoje num dia tão importante. Confesso que eu gostaria de entender tudo se Arati tivesse falado mais despacito, pero eu quero primeiro agradecer a oportunidade de visitar o Parlamento Europeu. Fazia muito tempo que eu não vinha aqui, apesar de saber que muitos companheiros do Brasil participaram de vários debates, de vários eventos aqui no Parlamento Europeu. Também eu quero aproveitar a oportunidade para, na frente da imprensa do Parlamento Europeu, agradecer de coração a solidariedade que as forças políticas democráticas e progressistas e socialistas do Parlamento Europeu dedicaram ao Brasil na luta contra o impeachment da presidenta Dilma, que foi um golpe contra uma mulher muito digna, e a proibição de eu me candidatar em 2018, a minha prisão por 580 dias, eu quero agradecer porque não faltou solidariedade aqui no Parlamento Europeu e em muitos outros países da Europa. Então, meus agradecimentos pela solidariedade. Solidariedade é uma coisa extraordinária
quando a gente recebe, e nem sempre nós estamos preparados para ser solidários. Muitas vezes fazemos vistas grossas quando pessoas precisam de um pouco de solidariedade. Eu aprendi a importância da solidariedade. Eu fiquei 580 dias numa cela e todo dia de manhã, todo dia à tarde e todo dia à noite, todo dia. Durante 580 dias, eu ouvia as pessoas gritarem bom dia, boa tarde, boa noite, e aquilo era uma espécie de alento, era uma espécie de motivação para que a gente continuasse animado para a luta que viria a acontecer no Brasil. Eu estou livre. O juiz que me processou está sob suspeição porque ele mentiu no julgamento. Ele, na verdade, fez um julgamento eminentemente político. Ele queria ser ministro da Justiça e ele me condenou. Quando a gente perguntava qual era a razão da minha condenação, não tinha razão, era um fato indeterminado. Por conta de um fato indeterminado, que nem eu sei, nem vocês sabem, eu fui condenado. Bom, hoje eu estou inocente, livre. É uma pena que eu não trouxe o material aqui para distribuir para vocês, o material que nós fizemos sobre a verdade do nosso julgamento. Nós tínhamos pensado em trazer quando saímos para viajar, mas lamentavelmente descobrimos que não trouxemos o material. Se tiver o material, Marcola, a gente daria um jeito de distribuir antes de viajar. A terceira coisa importante é a alegria de poder conversar com vocês sobre política. Nós estamos vivendo, não apenas no Brasil, uma situação extremamente delicada. Nós, depois dos anos 80, em que o sucesso da humanidade estava no consenso de Washington, o sucesso da humanidade estava na globalização, 40 anos depois, o que nós estamos percebendo é que o discurso do Estado Nacional feito pelo Trump, dizendo que os Estados Unidos, para os americanos, é o que está acontecendo em outra parte do mundo com o fascismo, com a extrema-direita em vários lugares. O Bolsonaro representa hoje uma peça importante na extrema-direita fascista, nazista, o que você quiser falar da antipolítica, você pode falar do governo brasileiro. O Brasil, na verdade, não merecia estar passando pelo que está passando, porque o Brasil é um país muito generoso, um povo muito trabalhador. O país conheceu no nosso governo a maior política de inclusão social da história do nosso país. O nosso povo mais humilde voltou a comer. O Brasil saiu do mapa da fome reconhecido pela ONU em 2014, quando o mundo desenvolvido permitiu que 100 milhões de pessoas ficassem desempregadas por conta da crise financeira de 2008. No Brasil, nós criamos 22 milhões de empregos formais no nosso país. Nós conseguimos uma ascensão social que, sinceramente, é a maior de toda a história do Brasil. Isso está sendo destruído. Está sendo destruído porque a extrema-direita não pensa no povo trabalhador, não pensa no pobre, não pensa no emprego, não pensa no índio, não pensa no negro, não pensa em LGBT, ou seja, não pensa efetivamente em nada que não seja a ganância e o processo de desestruturar o Estado brasileiro. Nós temos hoje um governo que, como não sabe governar, se ele pudesse, ele vendia tudo. Ele vendia o que tinha e o que não tinha. Ele já está destruindo a Petrobras, porque a Petrobras não era apenas uma empresa de petróleo. A Petrobras era a maior empresa brasileira e uma empresa fomentadora de desenvolvimento e de investimento em pesquisa. Era a empresa que mais investia em pesquisa no nosso território, e eles estão desestruturando a empresa,
vendendo parte da empresa, já venderam gasoduto, já venderam distribuidora, ou seja, e agora querem tentar vender a própria Petrobras, querem tentar vender os bancos públicos, querem tentar vender o maior banco de investimento que nós temos na América do Sul, que é o BNDES, um banco que tem capacidade de aportar recursos muito mais do que o Banco Mundial. E quando teve a crise de 2008, o fato do Brasil ter sido o último país a entrar na crise e o primeiro a sair da crise foi por conta do BNDES, porque nós emprestávamos dinheiro para empresas e para os estados fazer os investimentos em obras de infraestrutura. Bem, tudo isso está sendo desestruturado no nosso país. E tudo isso está sendo desestruturado de forma pensada, arquitetada, porque o Bolsonaro era uma cópia mal feita do Trump. Imagina uma cópia mal feita, porque se fosse uma cópia bem feita do Trump já era ruim. Agora imagina uma cópia mal feita do Trump. O Bolsonaro não pensa, ele não tem ideia, ele não entende absolutamente de nada, a não ser de falar bobagem, a não ser de fazer fake news e a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos. O sonho dele, todo santo dia, é desfazer cada coisa que nós criamos. Agora mesmo, ele acaba de anunciar o fim do programa Bolsa Família, que é o programa de maior resultado de inclusão social reconhecido por todos os países do mundo nos últimos 18 anos. É o programa que mais deu certo de inclusão social. Pois bem, ele acaba de anular esse programa, acaba de desativar esse programa e criou um outro programa chamado Auxílio Brasil, que é um programa que ele quer fazer para disputar as eleições de 2022. Bem, eu acho que nós não temos outra coisa a fazer no Brasil a não ser reconquistar a democracia. Reconquistar a democracia para o povo brasileiro. Nós queremos provar que é possível você resolver os problemas do povo pobre quando você coloca o povo pobre no orçamento. Quando coloca vou falar espanhol agora, Humberto, colocar o povo pobre no pressuposto da nação, do Estado, no pressuposto do município. Quando o pobre passa a ter um pouco de dinheiro, a economia começa a funcionar como se fosse uma roda gigante. Todos participam do desenvolvimento. Foi esse milagre que nós fizemos no Brasil. E esse milagre vai ser feito outra vez, porque nós vamos voltar a fazer uma grande e forte política de inclusão social. Eu queria lembrar a vocês que eu tive o privilégio de ser presidente num momento muito importante da América Latina. Porque não era apenas o Brasil que estava avançando, a Argentina estava avançando. O Chile, tanto com Lagos como com Michelle Bachelet, estava avançando. A Argentina com Kirchner, depois com a Cristina, estava avançando. O nosso companheiro Tabaré e o nosso companheiro Pepe Mujica no Uruguai, o nosso companheiro Lugo no Paraguai, o nosso companheiro Evo Morales na Bolívia, o companheiro Chaves na Venezuela, embora o Uribe fosse um cidadão de direito, um político de direita, a nossa relação com a Colômbia era extraordinária, a nossa relação com o Peru era extraordinária, a nossa relação com o Rafael Correa, que agora mora aqui em Bruxelas, não pode votar no Equador, era extraordinária. Eu digo sempre, presidenta, que nós vivemos o melhor momento de ascensão social e de inclusão social de 2000 a 2014 em toda a nossa querida América Latina. Lamentavelmente, isso está sendo destruído. Isso está sendo destruído país por país. E nós precisamos urgentemente retomar a democracia no Brasil para que a gente volte a sonhar, a devolver a democracia para todos os países, para que o povo pobre tenha mais uma chance, sabe, de viver dignamente e decentemente. Por isso eu estou aqui para falar um pouco dos problemas e das soluções e estou muito à disposição de vocês para fazerem perguntas. As perguntas que vocês quiserem fazer. Eu não controlo o tempo é controlado pela nossa presidenta,
da Aliança Progressiva e Socialista e Democrata aqui do Parlamento Europeu. Eu queria dizer para vocês o seguinte: não tem pergunta proibida. Façam a pergunta que quiser. Se eu souber, eu responderei. Se eu não souber, eu transfiro para ela responder e nós ficaremos bem aqui. Ok, thank you. Muito obrigada, Lula da Silva. Irache Garcia Pérez. Agora vamos ouvir a primeira pergunta. Sim? Indique de onde vem, nome e o meio de comunicação e para quem a pergunta. Eu sou Daniel Obirosa, da agência F. Queria perguntar, ou duas perguntas a Lula da Silva. Em primeiro lugar, os protestos que há hoje em Cuba. Gostaria de saber o que pensa quanto aos protestos e a retirada de acreditação à agência F. E, em segundo lugar, presidente Lula, o senhor hoje reuniu-se com social-democratas, ontem reuniu-se com o representante José Borrell, representante dos assuntos externos, e vai se apresentar às eleições presidenciais no Brasil no próximo ano? Eu só queria entender a primeira pergunta, que eu não entendi bem. Se você puder traduzir um pouquinho mais alto. Eu lhe confesso. Olha, eu possivelmente eu seja um político diferenciado. Eu lembro que eu era presidente da República no Brasil e uma vez eu fui visitar uma empresa uma empresa de tecnologia na área da agricultura chamada Embrapa. É uma empresa excepcional. E eu fui fazer uma visita naquela empresa. Quando eu cheguei lá, os trabalhadores estavam fazendo uma manifestação. Estavam fazendo uma caminhada, uma passeata contra o governo. E eu desci do carro e fui fazer a passeata junto com eles. Eu não me incomodo com passeata, eu não me incomodo com protesto. Eu acho que é um direito das pessoas protestarem, das pessoas dizerem que gostam e das pessoas dizerem que não gostam. Eu sei que nós ficamos incomodados. Todos os políticos adoram aplausos, mas todos os políticos odeiam vaias, odeiam discordância. Mas, lamentavelmente, é assim que é política. Ou seja, quando você está disputando uma eleição, você anda com o carro aberto, só abanando a mão para o povo. Quando você ganha, você está num carro blindado, você não consegue mais nem cumprimentar o povo. Então, aquele cara que está te vaiando, possivelmente é um cara que votou em você. E é uma pessoa que está descontente com alguma coisa. Eu acho que, ao invés da gente achar ruim, a gente tem que conversar para saber por que a pessoa está protestando. Eu acho que Cuba tem uma similaridade que nós não poderemos aceitar nunca. Não é justo, não é normal, não é democrático, não é prudente para a questão dos direitos humanos um bloqueio durar 60 anos. Não é normal. Ou seja, não é normal que os Estados Unidos não aprendam que ele perdeu a revolução para os cubanos e que ele precisa permitir que os cubanos decidam o seu próprio destino. É apenas isso. Eu, quando era presidente, junto com o Celso Amorim, falamos com Bush. Por que os Estados Unidos não pensam abrir democraticamente, sabe, a sua relação com Cuba? Qual é o problema? Ou seja, é uma eterna Guerra Fria, uma eterna perseguição. Ou seja, é como se estivesse aprisionando um filho menor, rebelde, amarrado numa mesa. Então eu fico triste saber, sabe, que os americanos não têm grandeza de compreender que os cubanos têm que ter liberdade de decidir o seu destino. Agora, os cubanos também sabem que quando tiver protesto, nós temos que conversar e saber por que são os protestos. Eu já vivi muito protesto no Brasil. Eu já participei de muitos contra os outros e já recebi muitos contra mim e eu me comporto do mesmo jeito. Quem aplaude, vaia. Quem faz passeata favorável pode fazer passeata contra. Eu apenas preciso aprender a compreender que o mundo é assim. Agora, eu vou morrer reivindicando, sabe, que os Estados Unidos parem
pare com o bloqueio a Cuba. E como se me... Bem, como também foi me dirigida uma pergunta, eu gostaria de responder muito rapidamente. Em primeiro lugar, com relação à retirada dos credenciais da imprensa F. Sim, a nossa posição é contrária a esta decisão. Em Cuba devemos ter o exercício livre da profissão e dos meios de comunicação para que possam trabalhar e assim somos contra a retirada das credenciais. Mas eu gostaria de recordar que há 1 ano e meio, como eu dizia no início, estive em Cuba e lá ficou claro a nossa posição de um compromisso claro em favor dos direitos humanos. Quando estive em Havana, um pouco antes da pandemia, eu disse que deveríamos ver um julgamento de José Ferrez e que ele deveria sair da prisão. E o resultado da minha viagem foi a saída da prisão dele. E como disse o presidente Lula, como me comprometi com o apoio aos direitos humanos em Cuba, eu também o fiz contra o bloqueio da administração norte-americana para o povo cubano, o que provoca ou impede o desenvolvimento do país. E assim, eu fui muito clara quanto à nossa posição. Ok. Then... E agora, passa... Na verdade, eu tinha deixado de responder a segunda pergunta do companheiro, que era a pergunta se eu iria me apresentar outra vez a disputar as eleições no Brasil. A melhor pergunta que você fez e eu não respondi, vou responder agora para você. Bem, eu acho que nós estamos discutindo um momento muito especial da política brasileira. Não é de hoje que o meu partido é atacado quase todo santo dia. Não é de hoje que a política de inclusão social que nós fizemos no Brasil nunca foi aceito pela grande maioria de parte da elite econômica brasileira. Embora os programas sociais do PT tenham servido como exemplo para vários países do mundo, embora o Bolsa Família tenha sido elogiado como o melhor programa de inclusão social de toda a história, muita gente da elite brasileira não aceitava porque diziam para mim que o Bolsa Família era uma esmola e que eu estava criando vagabundos, porque quem recebia o Bolsa Família não queria mais trabalhar. Ou seja, o ignorante que fala uma coisa dessa não me entende de pobre, não entende das necessidades básicas da sociedade mais humilde. Mas por conta disso, o meu partido vai ter candidato a presidente da República. E nós vamos ter candidatura, possivelmente em fevereiro ou em março, eu vá decidir se sou candidato ou não, se o partido quer que eu seja candidato, se vamos construir aliança política, se vamos juntar outros partidos políticos, porque nós precisamos disputar, nós precisamos ganhar as eleições e, ao mesmo tempo, nós temos que reconstruir o Brasil. Eu queria apenas dar um dado para a imprensa, do Parlamento Europeu. Quando nós ganhamos as eleições em 2002, o Brasil tinha uma inflação de 12%, o Brasil tinha um desemprego de 12%, e o Brasil tinha uma dívida com o Fundo Monetário Internacional de 30 bilhões de dólares. O Brasil não tinha dinheiro para financiar as suas importações. Ao mesmo tempo, o Brasil tinha uma dívida pública interna de 60% do PIB. Muitos amigos meus, muitos jornalistas diziam que nós não íamos conseguir governar o Brasil porque o Brasil estava quebrado. Pois bem, nós em 3 anos de governo pagamos os 30 bilhões de dólares para o FMI, nós reduzimos a dívida pública de 60% do PIB para 32% do PIB, nós fizemos superávit primário durante todo o tempo que o PT governou, o único país do G20 a fazer superávit primário todos os anos, quase nenhum fazia, e mesmo assim nós fizemos a maior política de inclusão social que se tem conhecimento no Brasil desde a sua descoberta em 1500. Ou seja, nós provamos que era possível
a gente cuidar do Brasil, sabe, se a gente colocasse o pobre como prioridade. A gente então não permitia que educação fosse vista como gasto. Educação era investimento. Cuidar do pobre não é gasto, é investimento. Cuidar da saúde não pode ser gasto, tem que ser tratado como investimento. Ou seja, financiar a bolsa de estudo para o estudante pobre não pode ser gasto, tem que ser visto como investimento. Porque todo o dinheiro para o capital é investimento e todo o dinheiro para o pobre é gasto. É preciso inverter essa lógica, mesmo porque quem paga ao Estado brasileiro são os pobres. No Brasil, só para você ter ideia, quem paga imposto de renda é o povo que trabalha, porque somente o povo que recebe salário é descontado na fonte, é descontado no dia do pagamento. Rico não paga imposto no Brasil. É importante vocês saberem que ele não paga imposto nem de lucro, nem de dividendo. Por isso é que eu estou dizendo, quase todo dia no Brasil, que nós temos uma solução fácil para resolver o problema do Brasil. É colocar o povo pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. Quem sabe a gente começa a melhorar a situação do nosso país. Por isso o PT vai concorrer. Se for eu, estarei satisfeito, estou preparado, motivado, com saúde, sabe? Eu estou com tanta saúde, meu caro, que eu quero ver esse caso antes das eleições. Para demonstrar a confiança que eu tenho no futuro do Brasil, eu vou até casar para poder mostrar, sabe, que eu acredito no que nós somos capazes de fazer no Brasil. Por isso, o PT terá candidatura, sim, em 2022 e queremos ganhar as eleições para colocar o Brasil outra vez no patamar do Brasil, do país respeitado no mundo inteiro. Thank you. We can only take one more. Muito obrigada. Só temos tempo para mais uma pergunta. Infelizmente, só mais uma pergunta. Então, uma pergunta a mais. Sou Ana Lázaro, da Euronews. Gostaria de falar um pouco mais sobre Cuba, com o presidente Lula da Silva. Para além do contexto histórico, o que é que pensa do fato de que hoje, com as manifestações que foram proibidas, um dos líderes da oposição permanece em prisão domiciliar? Ok? Then we take... Sim, temos então uma pergunta para o presidente Lula e depois mais uma pergunta. E depois teremos as respostas. Oi, eu sou Paloma Varon, da Rádio França Internacional. E se eu puder fazer duas perguntas também, como meu colega. A primeira, o senhor já declarou a Parimat, que seria candidato. E então, a dúvida agora, e ontem fez um discurso quase de campanha para os apoiadores aqui em Bruxelas. Eu entrevistei alguns deles que estavam presentes ontem e me falaram que foi um discurso de campanha. Então, a gente quer saber, na verdade, se Alckmin vai ser mesmo vice e se o senhor não tem medo de que ele traia também o PT como o Temer. Olha, primeiro, eu não entendo que eu tenha feito discurso de campanha. Sabe, até porque eu não pedi voto. O discurso de campanha, você pede voto. Segundo, eu estava fazendo um discurso de agradecimento à solidariedade de companheiros brasileiros que moram aqui, sabe, em Bruxelas e que se dedicaram muito tempo a fazer solidariedade a mim. Sabe? Então não foi um discurso de campanha, porque um discurso de campanha eu só posso fazer quando o PT anunciar que eu sou candidato e eu aceitar ser candidato. Aí eu a convidarei para participar do meu primeiro discurso de campanha no Brasil. A segunda coisa é eu já tenho 22 vices. Eu já tenho 22 vices, já tenho 8 ministros da Economia, quando eu ainda nem decidi ser candidato. Veja, o vice é uma pessoa que tem que ser levado muito a sério na relação com o presidente. Porque o vice pode ser presidente. Pode acontecer muitas coisas. E depois o vice tem que ser uma pessoa que soma com o presidente e não que diverge com o presidente. Eu tenho uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin. Eu fui presidente quando ele foi governador. Nós conversamos muito.
Não há nada que aconteceu entre eu e o Alckmin que não possa, sabe, ser reconciliado. Não há. Política, às vezes, é como jogo de futebol. Você dá uma butinada no cara, o cara cai chorando de dor, sabe? Mas depois que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam e vão tomar uma cerveja e vão discutir o próximo jogo. A política é assim. Quando não há ofensa moral, quando não há ofensa pessoal, eu acho que nas divergências políticas todo mundo joga bruto porque todo mundo quer ganhar. Eu disputei as eleições de 2006 com o Alckmin, mas eu quero lhe dizer que eu tenho um profundo respeito pelo Alckmin. Eu não estou discutindo vice ainda porque não discuti a minha candidatura. Quando eu decidi ser candidato, aí sim eu vou sair a campo para procurar alguém para ser vice. Com relação a Cuba, eu te confesso, eu não sei quem fez a pergunta, eu não acompanhei o noticiário hoje. Eu não acompanhei, porque eu levantei de manhã, comecei a ler o material que eu tinha que ler para as conversas que eu ia ter hoje. Eu só vou ter essas informações que vocês disseram de Cuba quando terminar a minha atividade aqui no Parlamento Europeu, que eu voltar para o hotel, que eu for ler as notícias do dia, eu vou ficar sabendo. E se a companheira que fez a pergunta quiser reiterar a pergunta depois que eu tiver acesso ao material, o meu assessor de imprensa, o Crispiniano, que você vai ver essa figura simpática que está aqui, sabe? Você pode mandar a pergunta para ele e eu te responderei, sabe, com o maior carinho. Okay. Then I think you will have a very busy job because I get... Então, acho que terão muito trabalho, pois acho que há mais perguntas aqui, talvez mais perguntas online. Muito obrigado, Iratxe Garcia. Muito obrigado, senhor Lula da Silva. E estão todos convidados às 5 horas no plenário para o nosso evento sobre o Dia da América Latina. Muito obrigada a todos.